com a Bíblia aberta. Abra a vossa Bíblia, 1 Coríntios capítulo 13, estudo de casais. Tema de hoje, o segredo na aliança. 1 Coríntios capítulo, tá bom assim, 1 Coríntios capítulo 13, versículo 4 em diante, diz bem assim: a caridade é sofredora. Outras Bíblias diz, o amor é sofredor, é benigna. A caridade não é invejosa. A caridade não trata com leviandade, não ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os meus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A caridade ou o amor nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá, porque em parte conhecemos e em partes profetizamos. O que você conhece, você vive ou procura viver. Pastor, e o que eu não conheço ainda? Você vai começar a profetizar na sua vida, no seu casamento a partir de hoje. Amém. Pastor, eu ainda não conheço algo de bom aqui no meu casamento. Começa a profetizar a partir de agora. Porque o que você conhece só depende de você para viver. Agora, o que você não conhece, o que você ainda não tem, o que você deseja, o que você sonha, está na hora de você, a partir de hoje, começar a profetizar. Amém. No teu casamento. Pastor, na área da aliança, quando nós vimos a Bíblia nos ensinar sobre a aliança, o que significa aliança? O que significa aliança? Nós vemos que na Bíblia e também aqui na terra, segundo a justiça, aliança é um acordo entre ambas as partes. Você vai lá na imobiliária alugar a sua casa, correto? Você vai lá e faz o quê? Você faz um acordo entre partes, deveres e privilégios. Olha só, você está alugando a casa, estou alugando a casa. Pois é, você vai pegar uma casa nova, vai entrar nessa casa. Essa casa tem 2 garagens, 3 quartos, uma cozinha, um fogão de quase 12 bocas para tua mulher se divertir. Ou marido, não sei, né, como é que é lá. Entendeu? Não vamos começar a se revelar aí, mas tem uma coisa: quando você sair dessa casa, eu quero essa casa da maneira que você entrou, ok? Isso é um acordo. É um acordo que tem fim. Você pode viver nessa casa por 6 meses, por 1 ano, ou por 10 anos, ou por... Agora, é um acordo, tem fim. Pastor, aliança não tem fim. Aliança é algo que você entra e nunca mais pode sair. Aliança, pastor, quais são os significados da aliança? Olha só, o significado de uma aliança. O que significa uma aliança? Primeiro, uma aliança significa um contrato. O que é um contrato? Todo mundo já fez um contrato. Contrato existe, contrato de tempo indeterminado e contrato com tempo determinado. O teu casamento não é contrato, embora hoje na face da terra existem muitos casamentos, muitas pessoas casando por contrato. Casa-se para quê, pastor? Casa-se para entrar na Austrália, casa-se para ir para outro lugar, casa-se, mas não é uma aliança, é um contrato. Se quiser, pode dissolver. Pastor, num contrato, Deus não entra. Por quê? Deus só entra naquilo que é eterno, naquilo que vai até a morte. No contrato, não. Casamento, falando
de aliança. Existe o contrato e também existe a aliança. O que é uma aliança, pastor? Aliança é uma responsabilidade ilimitada, incluindo o quê? Ah, pastor, o casamento é um contrato. É um contrato que você faz sem fim, não tem fim esse contrato. Interessante que quando nós vamos fazer um contrato, comprar um carro novo, eu vi aqui no estacionamento, é só carão, só que você vai lá, faz um contrato, né? Muitos vão lá, compram à vista, outros vão lá, compram em prestação, ok. As pessoas vêm e fazem aquela propaganda, e geralmente o que te agrada eles colocam em letras maiores, e o que é o teu dever eles colocam bem pequenininho de baixo, lá do contrato. Sabe aquelas 3, 4 folhas de letrinha pequenininha? Aquilo você não lê, né? Ele sabe que você não lê. Só que existe no contrato as letrinhas miúdas que você não quer ler. E sobre essas letrinhas miúdas é que nós vamos começar a falar a partir de hoje, nessa palestra. Você vai começar a aprender o que diz das letrinhas miúdas, porque as letras grandes, depois da lua de mel, já você conhece tudo. Agora as letrinhas miúdas, o que é dever de você fazer, o que é dever de você praticar, o que é dever de você viver, honrar, ali você deixa. E depois de casado, você vai diante do juiz e diz bem assim: eu quero me separar. E o juiz abre as letrinhas miúdas e diz assim: mas você não leu? Você não leu? Estava aqui. Você não leu? Quando eu falo de casamento, eu não estou falando de um contrato, embora o casamento é um contrato, só que um contrato sem fim. Falando de uma aliança, eu vejo que a aliança, ela é uma responsabilidade ilimitada, inclui deveres e privilégios. O que inclui? Forte compromisso, lealdade. Até onde, pastor? Até onde que numa aliança a lealdade vai ter validade? Porque num contrato a tua lealdade com o dono da tua casa é até o dia que ele querer a casa de volta ou você querer sair. Ok. Agora no casamento não. Você entra, mesmo você se arrependendo, você não pode sair. É uma aliança. Pastor, a morte, quando eu falo de aliança no casamento, eu estou falando de uma morte à vida. Que vida, pastor? Morte à vida da independência. Porque hoje nós vemos casamentos, casais que são casados, vivem como casados, mas uma vida independente. Você não manda. Você não manda na minha vida. Você também, o carro é meu, eu que mando. Esquece. Essa independência você tinha lá na tua vida de solteira. Aliás, nem na tua vida de solteira você não era independente, porque o pai e a mãe era que era responsável por você. Mas agora você casou. Agora o teu marido e a tua esposa é responsável por você. Ambos um cuida do outro. Então, pastor, diante de Deus, se é que o nosso casamento tem Deus como testemunha, diante de Deus é até a morte. Pastor, morreu infeliz, posso casar? Pode, vai, casa. Mas é feio você esperar o camarada morrer, né? E já olha meu marido morrer, e já olha minha esposa morrer, meu Deus do céu. Oh, Jesus, leva. Você olha para coitar, leva, meu Deus, leva para a tua glória, né? Você chega assim e fala para o cidadão: Deus está te esperando. Da pátria estou. Você está de olho no número 2, né? Ou na número 2, cuidado. Não fique esperando que o teu cônjuge vai morrer para você logo. Não. Quem é fiel até a morte. E depois você vai atrás de outro, mas caso contrário, não.
Presta atenção. Quando falamos de aliança, nós também, qual é o significado da aliança? Os parceiros de aliança dão a sua vida um pelo outro, né? O que significa isso? Estou falando de aliança. O que é o parceiro da vida um pelo outro? É você defender tua esposa ou defender teu esposo. Pastor, você não conhece a figura, não tem problema, se casou, você tem que defender. Tem que defender ela também. Meu Deus do céu, mas a vizinha vem ali conversar com você, falar da tua esposa e você diz, é verdade, é uma tranqueira, eu não sei como é que eu aguento, eu não sei como é que eu estou suportando essa mulher, já me deu vontade, mas eu não faço porque eu sou crente. Irmão, você tem que proteger ela, você tem que proteger ele. Existem muitos casais que gostam de fazer piadinha um do outro, e às vezes piadinha com as coisas íntimas de dentro de casa, entendeu? Não digo você fazer uma brincadeira sadia, ok, mas tudo tem limite. Quando você começa a expor algo lá de dentro da tua casa, lá de dentro da tua intimidade, do teu esposo, da tua esposa, naquela roda de amigos, todo mundo está rindo, e a tua esposa está ali, passando vergonha, porque você deveria defender, não, você está usando, entendeu? Existem maridos e esposas que não sabem valorizar um ao outro, não sabem valorizar. Para você arrancar um elogio do parceiro, a pessoa lá de fora vem e elogia, mas de dentro do casamento não tem um elogio, entendeu? Você consegue chamar assim, oi, mano do céu, você está divina. Oi, irmão, como você está bonito? Mas no teu casamento você não faz isso. Por que será? Entendeu? Como às vezes a gente não sabe o porquê que o nosso casamento vai. O que está escrito aqui? Gelo. Por que o casamento vai esfriando? Pastor, nunca se brigamos dentro de casa. Mas em compensação, amor também não tem mais nada lá dentro. Vocês dois são dois irmãos lá dentro. Entendeu? Vamos dormir. Paz do Senhor, Deus te abençoe, cada um para o lado. Amor não tem. Fogueira não tem. Brasa não tem. Quanto mais aquecimento. Então está virado com geladeira. Quando eu falo de parceiros, tem que ser parceiro. Pastor, está passando alguma coisa, está passando, eu vou defender. Você é minha esposa, não fala mal da minha esposa. Mas, não, Senhor. Eu fui colocado do lado dela para defender ela. E eu fui colocado do lado do meu esposo para defender ele. Mas está com problema, não tem problema. A primeira pessoa, depois de Deus, que tem que estender a mão para ajudar a erguer é o teu parceiro. A primeira pessoa que tem que estender a mão e dizer assim, pode todo mundo não acreditar mais em você, mas eu acredito em você, vem cá, nós casamos para ficar até a morte, e nós vamos seguir junto. Isso é uma aliança, isso é um casamento. Quando eu falo de casamento, eu vejo algumas coisas interessantes, os componentes do casamento, o que acompanha o casamento. Primeiro, quando você vai lá diante da autoridade, você promete uma coisa, mas diante da autoridade, você chega lá no juiz e paz, promete lá, promete, sai dali, vai fazer festa, daqui 2 dias, 3 dias, você está com problema, o juiz não está nem aí para o teu casamento. E as testemunhas que você escolheu a dedo só para fazer bonito no teu casamento. Nossa, tinha doutores no meu casamento, tinha médicos, era só nada. Tinha pessoas ali que só estavam querendo mostrar suas roupas, não estavam nem aí para o teu casamento. Essas pessoas também não vão querer saber se você está com problema ou não. Meu Deus, eu estou com problema no meu casamento. Vou procurar onde é que está as testemunhas. Cadê as testemunhas? Uma já se separou, outra matou o marido, outra está lá querendo tirar a herança. Meu Deus do céu, olha que tipo de testemunha que eu arrumei para ser meu casamento. Porém, a Bíblia diz que uma aliança, ela é composta por promessas e é composta por termos. Quando eu falo promessas, eu vejo aqui algo interessante. Promessa indica o quê? O que eu vou fazer. O que eu prometi no dia do casamento?
Pastor, eu não recebi bênção ainda, eu estou passando por dificuldade porque você quer fazer as coisas pela metade. Deus não manda nós fazer coisas pela metade, Deus manda nós ser certinho. Promessa, pastor, promessa, a expressão de um compromisso mútuo. Eu prometo, você promete também. Prometo fazer o quê? Prometo o quê? Eu prometo algo que você também vai prometer para mim. É uma promessa de igual mútuo no casamento. Entendeu? A única promessa que não tivemos como fazer ser igual foi a promessa de Jesus, que ele pediu a Abraão, para Abraão Isaac. O Abraão deu Isaac para Deus. E agora vem a parte de Deus. Deus deu seu filho. Promessa é ambos os lados. Só nessa aliança que houve diferença. Por quê? Primeiro, o filho Isaac, Deus bradou e disse: eu já arrumei um cordeiro para morrer no lugar. Agora, quando Deus fez a parte dele, colocou o filho dele lá no sacrifício na cruz, nós vimos que ninguém conseguiu bradar dizendo: Deus, eu vou lá morrer no lugar do teu filho. Essa é a única aliança que tem partes maiores uma da outra. Nós nunca vamos conseguir compensar a parte de Deus, mas Ele sempre vai conseguir compensar a nossa parte. Pastor, o que falta em nós? Ele compensa. O que eu não consigo? Ele nos ajuda. O que eu não alcanço? Ele nos incentiva. Isso é a parte de Deus na nossa vida. Agora eu vejo algo interessante. Na parte da promessa, são uma garantia de fidelidade no compromisso de aliança. Indica também o que os parceiros farão. Na aliança você vai uma promessa. Muitas das vezes você está ali com símbolo. Tem casal aqui que tem aliança? Aliança, não anel. Aliança. Isto. Eu preciso de 2 casal. 2 casal voluntário. Levanta a mão quem quer participar. 2 casal voluntário. Aqui tem um casal e ali tem um casal. Fofo, pega ali o paninho, ali no ladinho da mochila, ali no banquinho ali, e dá para cada casal. Pode tirar sua aliança, você vai colocar de volta. Isso, dá um paninho para esse casal. Isso. E um para cada um, com certeza, cada um vai limpar. De preferência, o marido pega a aliança da esposa e a esposa pega a aliança do marido. Isso. Pega ali e você vai ficar a palestra toda. Não se preocupa, porque se você... Pastor, eu queria anotar. Não, nós estamos gravando essa palestra. Depois o pastor passa para você pelo YouTube. Ok, agora passa, pega ali e vai polindo a aliança. Até o final da palestra nós temos uma mensagem de Deus para a vida de vocês. Amém? Pastor, numa aliança nós temos promessas diante de Deus. Diante, você estava ali prometendo: eu prometo amar, eu prometo honrar, eu prometo ser fiel, eu prometo cuidar até engordar. Não, essa aí é a parte dos termos. Vamos primeiro para as promessas. Eu prometo cabeleireira toda semana. Eu prometo também academia para você toda semana. Eu prometo comidinha quentinha, cafezinho quentinho. Ali tu promete tudo. Interessante que depois da lua de mel, não chega nem bem na lua de mel, porque antes de chegar na lua de mel, você já vê a conta do casamento, né? Meu Deus do céu, você gasta, né? Você já vê a conta do casamento, a despesa, restaurante, vestido, limusine. Meu chapéu de pai, seu pai vai pagar alguma coisa? Vai ajudar? Eu sabia. Pronto, já começou. Entendeu? Ei, sua mãe não falou que ia me ajudar também? Sabia. Sempre assim. Não, beleza. Ok. Isso é promessas, mas os termos da promessa. Termos significa o quê? Eu vou fazer termos, limite. Até onde que vai a nossa promessa um para com o outro? Até onde que vai os limites? O que é termos, pastor? Termos indica sobre as quais o acordo será cumprido. Entendeu? Sobre quais
Eu vou te honrar. Sob quais limites eu vou cuidar de você? Sob quais limites é a minha responsabilidade? Também indica a duração da aliança, pastor. Porque tem aliança que se quebra ou é quebrada. Mas a nossa aliança, ela precisa ter Deus no meio dela, ok? A aliança que tem Deus, ela não se quebra. Ela não se quebra. Mas se nós não vigiar, ela se quebra. Entendeu? A aliança do homem com Deus não se quebra. Mas a aliança do homem com o homem está sujeito a quebrar. Por quê, pastor? Porque nem os anjos Deus fez impecável. Os anjos também pecaram. Será que nós não estamos livres de pecado? Meu Deus, é só nós não vigiar que nós pecamos. Ah, então pecou, morreu. Não, Senhor, a misericórdia do Senhor se renova todas as manhãs. Por quê, pastor? Se nós tiver Deus na aliança, nós temos misericórdia. Tem uma palavra chamada perdão, tem uma palavra chamada levante, tem uma palavra esforça-te. Então, esse casamento que tem Deus, tem socorro bem presente. Quando eu falo de aliança em termos, eu também vejo que pode ou não ser acompanhados por um juramento. Você chega lá e jura. Eu juro. Eu juro. Quantas pessoas juram e entra aqui, sai aqui. Às vezes o marido vai, às vezes você vai falar para a esposa alguma coisa, nem jurando com os pés juntos, a esposa não acredita. Mas amor, eu juro para... por que será? Por que muitas das vezes o marido não confia na esposa, a esposa não confia no marido, mesmo jurando, botando cachorro, vaca, pai, mãe, sogro, sogra, tudo junto no juramento, matando toda a família, mas ainda não acredita. Nossa, eu quero morrer, eu quero cair morto aqui. Se eu estou falando mentira, não vou acreditar, também você não vai cair morto. Não adianta jurar. Por que será? Porque perdeu a confiança. Estourou o limite. Entendeu? Pastor, quando eu falo de alianças, nós aprendemos que a aliança contém promessas, a aliança também contém termos. Os termos é até onde que vai as minhas promessas. No casamento, as minhas promessas que eu faço com a minha esposa e eu faço para o meu esposo, ela não tem limite, ela vai até a morte. Então, se o camarada está lá debaixo dos aparelhos, não adianta sair fazer festa por aí. No casamento do ímpio é assim, na noite de casamento, na sexta-feira é assim, na sexta-feira vai lá, tá? Sábado vai casar, então vai ter a despedida de solteiro. O rapaz é levado lá para um monte de festa e a moça é levada lá para o irmão, já começa errado. Mas é claro, o casamento do ímpio. Já o casamento do cristão, que é balizado na Bíblia, ele sabe que ali, a partir dali, ele vai entrar numa responsabilidade, que é um projeto que foi Deus que inventou lá no Jardim do Éden. Deus inventou o casamento, Deus fez o primeiro casamento, Deus deu a primeira palestra, e não estava a igreja cheia que nem aqui, tinha só 2 pessoas que não sabiam nada de casamento. Vocês sabem. Você já tem filhos, entendeu? Vocês conhecem, já sabem as dificuldades, já sabem os ataques, já sabem por onde. Adão e Eva não sabem nada. Adão e Eva estavam um estava olhando para o outro e dizendo: o que eu vou fazer com isso? A Eva, e Deus explicou tudo por detalhe. Adão, entendeu? Vou explicar para você aqui certinho. Eva, vou explicar como você faz o cappuccino para o Adão, vou explicar como tu assa a picanha para Eva. E ali Deus passava toda a manhã ali, dando palestra para Adão e Eva. Engraçado, né? Mas é a realidade. Interessante que Deus tinha uma aliança e ele foi testemunha desse casamento. Porém, essa aliança tinha Deus todos os dias, até um dia que Adão e Eva resolveram não querer mais dar ouvido para o que Deus falava, não obedecer mais o que Deus falava.
aí foram fazer o que Deus disse que não era para fazer. Quantas vezes a gente é tentado a fazer aquilo que não é para fazer? Pastor, lá vai a Eva pegar o fruto. Pegou o fruto, comeu, deu padrão. Ah, legal. E daqui a pouco chega Deus e não consegue mais entrar no casamento de Adão e Eva. Não consegue mais, né? Ah, pastor, o Deus fica lá pro lado de fora. Adão, aonde tu está? Lá vem Deus, lá vem Deus, lá vem Deus. Arruma. Ai, Deus, tudo bem? Tá tudo bem? Tá tudo bem, maravilha. Você já viu, né? Muitas das vezes estava fechando o tempo dentro de casa, né? O time adversário estava ganhando de goleada. E chega uma visita, chega o pastor na porta da tua casa. O que deu? Nós estávamos cantando, orando, pastor. Nós estávamos lá e quase que o meu marido estava recebendo o batismo. Deu de ver. Engraçado que as cadeiras pulam junto, né? As panelas pulam junto. Tem casa que é assim. A casa de Adão e Eva foi a mesma coisa. Deus chega para visitar e Adão e Eva tentam esconder a realidade da vida deles. Tá tudo bem, só que estão escondidos, com vergonha, né? Um já estava olhando para o outro assim. Não precisava falar nada para Deus. Deus já sabia o problema. Você comeu, né? Você comeu, você desobedeceu e aí vai. Quebra de aliança. Eles podiam ter se arrependido. Estavam com Deus ali na frente deles. Não, foi a Eva que tu me deu. Gente, não faz nem um mês que eu casei vocês, talvez. Não era tal, ossos dos meus ossos. Olha só que interessante. Adão era orgulhoso. Entendeu? Enquanto a Eva era perfeita, Adão dizia, é igual a mim. Ó, igualzinho. Só foi a Eva comer e desobedecer. Foi a mulher que tu me deu. Cadê os ossos dos meus ossos? Cara, é a cara do marido. Cadê a Eva? Cadê o marido que estava se orgulhando da mulher enquanto ela era uma pessoa perfeita? Se lembra quando você casou? Ele era perfeito, lindo, maravilhoso. Podia até ser barrigudo, beiçudo, ronqueiro, mas era perfeito. Você ficava assim, vai comer? Se eu pudesse, eu comia esses teus cabelos cheirosos. Não deu 2 meses de casado, aparece um fiapinho, mais um fiapinho de cabelo lá no meio da comida. Misericórdia. Pensa nos 10 mandamentos. Mulher, a fulana de tal é caprichosa. Você não, você devia seguir ela sim. Aí começa, cadê a mulher perfeita? Cadê o marido perfeito? Por causa do fiapo de cabelo que você queria comer a cabeça inteira. Mas agora, 2 meses depois, você tem nojo. Sabe o que se chama isso? Pecado. Não é o verdadeiro amor que está no casamento. Porque o verdadeiro amor de casamento, ele não faz mal. Pastor, quando nós vimos aqui os termos, olha só que interessante, falando de termos, na compra de um carro, você assina um termo de responsabilidade, mas nós temos que se preocupar com as letrinhas miúdas, que vai ser cobrado de nós, lá na frente, se caso nós quebrar a aliança, vai ser cobrado. Pastor, outra coisa que nós aprendemos, quais são os tipos de aliança na Bíblia? Porque não adianta nós falar de casamento se nós não começarmos desde o começo. E o começo de um casamento vem através de uma aliança. Tipos de aliança. Nós temos aliança entre Deus e o homem. Nós vimos ali no Salmo capítulo 111, que a Bíblia diz bem assim no versículo 5: dá sustento ao que o temem, lembrar-se-á sempre da sua aliança. Quando você aceita Jesus, você acaba ali, você e Deus, fazendo uma aliança. Deus, tu me salva, tu me dá o céu,
e eu te sirvo. Tu me aceita como filho e eu te chamo de pai. Tu me corrige e eu te obedeço. Tu me dá vida e eu te adoro. Essa é uma aliança que Deus fez lá no Monte Sinai. Vós sereis o meu povo e eu serei o vosso Deus. Aleluia. E sabe por que o povo, ele sofre hoje? Por quê? Porque esqueceu da aliança que tem com Deus. Agora eu vejo também uma aliança entre os homens. Aliança entre os homens é feita de uma pessoa para a outra. Lá no Novo Testamento, no Velho Testamento, nós vemos Davi e Jonathan, no capítulo 18 de 1 Samuel, versículo 1 a 4, nós vimos Davi e Jonathan, duas pessoas humanas, entrando num acordo. Olha só, eu não sei quem vai morrer primeiro, porém se eu morrer, vamos fazer uma aliança aqui. Você cuida da minha família, você protege a minha família, e se você morrer, eu faço isso com a tua família. Pastor, como é que era selado uma aliança? Era pegado um carneiro e era repartido em partes iguais. Cada um dava uma parte para o outro. Eu dou do meu carneiro a metade para ele, e do carneiro dele dá metade para mim, e nós ficamos cada um com a parte do outro. Essa era a aliança entre um homem. Pastor, no casamento é a mesma coisa. Existe algo no casamento que é votado, é dado de mim para você e de você para mim, e Deus sela, porque se não tiver o selo de Deus, não conseguirá ser uma só carne. Entendeu? Quando eu vejo aqui aliança entre os homens, eu vejo também que as alianças entre os homens eram feitas que duas pessoas se comprometeram no relacionamento. Nós vemos também que os parceiros da aliança se dedicam ao relacionamento e à certificação da sua continuidade. Olha só, lá na Bíblia nós vemos Jonatas e Davi fazendo uma aliança. Abre lá, 1 Samuel capítulo 18. Abre bem alto, quem pode ler bem alto para nós? 1 Samuel capítulo 18, versículo 1 a 4. O que diz ali? Bem alto. E sucedendo que, acabando ele de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a alma de Davi. Beleza. Primeira coisa, para se haver uma aliança, tem que ter um ligamento de alma e não de corpo. Numa aliança hoje, os ligamentos só estão com corpos. As pessoas casam porque a fulana é um violão, o fulano é um bandolhão, e aí, pastor, daqui a pouco a banda vai acabar. Mas se tiver um ligamento de alma, tu pode ter certeza. Se tiver pobre, eu continuo amando. Se tiver rico, eu continuo amando. Tá doente, eu continuo amando. Tá gordo, eu continuo amando, porque é algo interno. E Deus fala bem assim, que se tu tiver o meu amor, que é incondicional, eu não olho para a aparência, eu olho para o que está no coração. Continua lendo. E Jonatas o amou com a sua própria alma. E Saul, naquele dia, o tomou e não lhe permitiu que tornasse para a casa de seu pai. E Jonatas e Davi fizeram uma aliança, porque Jonatas o amava com a sua própria alma. E Jonatas se despojou da capa que trazia sobre si e deu a Davi, como também suas vestes, até a sua espada, o seu arco e o seu cinto. Beleza. Engraçado que ali entre duas pessoas humanas houve uma aliança movida por algo que veio do coração, da alma, amor. Pastor, mas houve algo que eles trocaram ali entre eles. Jonatas, a Bíblia diz ali no versículo 4, que ele se despojou da sua capa. Capa é identificação. O cego Bartimeu era reconhecido por causa da capa que ele tinha, que era a capa de cego. Porém, os profetas eram reconhecidos por causa da capa que tinha, que era a capa de profeta. Agora nós vemos o teu casamento é reconhecido por causa da capa que tem, capa de casamento, fidelidade, amor. Agora nós vemos o Jonatas e o Davi, eles se trocarem algo, capa.
símbolo de riqueza. Capa é a tua identificação. Nós vimos que casamentos hoje feitos, mas capas não são trocadas. Existe muito casamento hoje que quando chega no papel para assinar, eu vou casar, mas com o quê? Comunhão parcial de bens. Pastor, mas espera aí, tudo que eu tinha adquirido até agora, eu tenho que ir lá, também para cá. Tem que haver uma troca, tem que haver uma união, tem que haver uma comunhão. Isso é uma aliança, isso é um comprometimento. O que é teu vai ser meu, e o que é meu vai ser teu, e de agora em diante nós vamos viver uma só carne. Isso é casamento. Contrato é diferente. Contrato você põe limites. Pastor, e como é que um casamento pode ser feliz se a pessoa sabe que a qualquer hora pode haver um rompimento de contrato? Qualquer hora eu posso, pode ir lá romper o contrato e eu ficar sem nada. Ele vai ficar com uma capa e eu ficar com outra capa e pronto, cada um para si. Outra coisa que eles trocaram, Davi e Jonatas, eles trocaram a vestimenta, símbolo de todas as suas posses. Davi deu vestimentas dele para Jonatas. Jonatas deu vestimenta dele para Davi. Isso significa o quê? As posses. Eu posso opinar nas tuas coisas, porque eu tenho direito das tuas coisas. Não, esse carro aqui eu tenho desde solteiro e é meu. Ok, mas agora você é casado. É casado. Sabe aquela senhazinha do Face? Engraçado, né? Não, aqui ninguém mexe. Não, senhor. Aí tem aquela propaganda na TV que a mulher vai lá quando o marido está dormindo, pega os dedos e nada. Daqui a pouco o camarada se levanta e pega o dedo do cachorro e coloca lá para abrir. Para tu ver o nível de confiança que tem aquele casamento. Pastor, quando nós falamos aqui, também Jonatas e Davi, eles trocaram a espada. A minha espada eu dou para Jonatas e Jonatas a espada dele para mim. Isso significa o quê? Você pegaria a espada da tua esposa? Pastor, nem sei onde é que está. A espada do marido é boa. A espada do marido Shekinah sempre está com a espada afiada. Sempre está com a naife afiada. Ok. Como é que está a espada do teu marido? Como é que está a espada da tua esposa? Você pegaria? Ou vamos trazer para cá, fazer uma analogia bem interessante. Você entraria na arca que o teu marido está construindo? Isso se chama confiança. Esposa, você ajudaria o teu marido a construir uma arca? Mesmo que ele viesse para você e dissesse assim: Deus falou comigo que é para nós construir uma arca. Deus falou contigo? Onde? Será que eu botei muita pimenta no feijão ontem? Que você dormiu de barriga cheia e agora está sonhando com Deus, mandando você construir uma arca? Você nunca foi na igreja, você nunca orou? Pois é, mas Deus falou. Casamento é independente de religião ou não. Casamento é casamento. E precisa haver confiança, ambas as partes. Tem que haver troca de espada. Tu pode ter certeza que se a minha esposa tiver com a espada, ela vai me defender. E se eu tiver com a espada dela, eu vou defender ela também. Não tem esse negócio de um desprezar o outro. Só eu sou. Lá em casa, se não é o meu marido, meu Deus do céu, lá em casa, se não é eu, sempre vai haver um casamento com esse tipo de opinião. Lá em casa, misericórdia, se não é eu, isso é você querer ficar com as duas espadas e não trocar. Tem hora que nós precisamos trocar a espada. Dá a tua espada para ela, dá a espada dela para você. Confia que Deus não fez um casamento para você liderar sozinho. Deus não fez um casamento para você criar os teus filhos, mulher, sozinho. O teu marido tem opinião nesse casamento, a tua esposa tem opinião nesse casamento. Há uma troca de espadas ali. Pastor, outra coisa que nós aprendemos também é que Jonatas deu um cinto para Davi, Davi deu um cinto para Jonatas. O que o cinto representa? Está lá no versículo 4. Símbolo de proteção, cobrindo partes geradoras de vida. Partes
partes geradoras de vida. Tem mulher e tem marido que não presta atenção. Tem casamentos que não se presta atenção, não cuida com o cinto. Lá em Efésios capítulo 6, nós vemos as armaduras de Deus, armaduras espirituais, e o cinto tem uma representatividade muito séria. Verdade. Estás cingido com o cinto da verdade. Cinto, se você não tiver apertado, as calças caem. E aparece o quê? Por isso que o cinto representa proteção e cobrindo geradores, partes geradoras de vida. Se você faltar com a verdade no teu casamento, vai morrer alguma coisa. Se você frouxar com a verdade no teu casamento, vai morrer alguma coisa. Pode não morrer agora, mas daqui a pouco vai dar um infarto. Como é que está o teu cinto? Dá para trocar com a tua esposa o teu cinto? Pastor, dá para trocar, ok. Dá para confiar, aqui o cinto está apertado. Aqui nós apertamos a verdade, a confiança, apertamos aqui, pastor. Dói, mas está apertadinho. Outra coisa que nós queremos falar para os irmãos é que um casamento como uma aliança, as escrituras indicam que o casamento é uma aliança. Malaquias capítulo 2 e 14 diz bem assim, ó: é porque o Senhor é testemunha entre você e a mulher da sua mocidade. Se Deus é testemunha do teu casamento, então presta atenção que Ele está observando todas as atitudes, os termos e os limites, pois você não cumpriu a sua promessa de fidelidade, embora ela fosse a sua companheira, a mulher do seu acordo matrimonial. Deus está nos chamando a atenção que Ele é testemunha e Ele cobra também. Se lembra as letrinhas miudinhas? Ele cobra. Outro versículo que nós vemos em Provérbios 2:17 diz bem assim, ó: que abandona aquele que desde a juventude foi seu companheiro e ignora a aliança que fez diante de Deus. Se nós fazemos uma aliança diante de Deus, nós temos que saber que a principal testemunha é Deus. E nós vimos hoje na face da terra, o que menos as pessoas estão levando a sério é esse tal negócio de casamento. Hoje não se, pastor, a gente conversa com determinados casais e a gente fala assim: vamos casar, vamos fazer um canal, pastor, eu não tenho dinheiro para fazer a festa. Não, estou falando do casar, do legal, do compromisso. Você se preocupa com a festa, com o glamour, isso tudo passa. E o casamento construído de uma forma errada não vai ter progresso, vai ter rachadura nas paredes, vai ter problema. Pastor, mas estamos vivendo como casados. Sim, de uma maneira que Deus não se agrada. Deus não faz testemunha num casamento que não tem aliança. Deus não faz testemunha num casamento onde não houve um compromisso. Aliás, Deus não tem compromisso com pessoas que não têm compromisso com Ele. O que a Bíblia diz em Mateus capítulo 19:6? Lá diz em Gênesis 2:24: o que Deus ajuntou, presta atenção, o que Deus ajuntou, não separa o homem. Você pode ter certeza que o que Deus não ajunta, Satanás nem se preocupa, porque está da maneira dele. Quando o homem decide: pastor, eu quero casar, eu quero fazer a coisa certa, eu quero viver da maneira certa, eu quero ir para o céu, pastor, Deus precisa estar no meu casamento. Satanás começa a se levantar. Tu pensa, o inferno vem ali para te investir no teu casamento. O inferno vem ali, mas meu Deus, o que acontece quando você quer fazer algo sério? Teu casamento é assim, a vida de um casado é assim. Mas aqui eu tenho um casamento que, se você olhar, prestar atenção, tá lindo, tem flores. Pastor, mas isso é o que o olho vê, não vê o que o coração mostra. O que Deus mostra, nós não enxergamos. Mas eu decidi, pastor, eu decidi fazer as coisas certas, eu decidi ter no
uma vida conjugal na presença do Senhor, como Deus manda nós ser. Aí o que eu faço? Aí eu decidi limpar o meu casamento, purificar o meu casamento, dar lado para o Espírito Santo mover no meu casamento, trabalhar no meu casamento. Pastor, e aí muitas das vezes nós temos coisas que nós podemos fazer. Nós podemos fazer. Primeiro, podemos tirar a aparência, porque tem muita coisa que nós vivemos de aparência. Deixamos aquela vida orgulhosa, né? Pastor, mas você não está bem? Estamos bem, estamos andando de mão dada, maravilha, beijando no McDonald's, todo mundo está vendo, está bem. Chega em casa, não está bem. Chega em casa, pastor, muitas das vezes um vai para o quarto das crianças e o outro vai para o quarto de casal, ou vice-versa. Não está bem. Aí o que Deus fala? Deus começa a trabalhar no teu coração e você decide: eu quero ter um verdadeiro casamento diante de Deus. Então o que está no teu alcance, você começa a tirar. Deus me dá força, Deus me dá força. Eu não quero viver de aparência, Deus. Deus purifica meu casamento, Deus purifica o meu casamento, me dá força. A tua palavra diz que isso daqui também não serve, então eu vou tirar. A tua palavra diz que isso daqui também não serve, a tua palavra diz que isso daqui também não serve. Meu Deus do céu, quanta coisa tirou. Porém, a palavra de Deus continua trabalhando. Mas pastor, tem coisa lá no meu lar que não depende só de mim, depende de uma pessoa que muitas das vezes não é crente, depende de uma pessoa que muitas das vezes não entende, depende de uma pessoa que muitas das vezes não quer. Pastor, então eu preciso da dependência de Deus, eu preciso que o Espírito Santo entre. Agora a Bíblia diz assim: esforça-te que eu te ajudarei. O que foi para você tirar, você conseguiu tirar. O que é para você fazer, você está fazendo. Pastor, mete água no teu casamento, mete Bíblia no teu casamento, começa a estudar a palavra do Senhor e ver o que Deus quer e o que Deus não quer, o que pode e o que não pode. Faz a tua parte, se dedica, começa você a pedir assim: Espírito Santo, trabalha no meu casamento. Pastor, eu acho interessante que no primeira palestra que nós fizemos lá em Tuúba, muitas das vezes eu não tinha nem força para ir, mas eu fui, com muito sacrifício. Eu não conseguia nem orar, mas eu pedi para os irmãos orar. Aí os irmãos foram lá e oraram, meu Deus, oraram. Mas meu Deus do céu, está a mesma coisa, parece que agora que movimentou, agora que parece que está tudo acabado. Continua. Não só pedindo para os irmãos orar, mas também dobra o teu joelho a favor do teu casamento, a favor do teu lar, a favor da tua família, dos teus filhos. Pastor, eu vou orar, eu vou me dedicar, eu vou mergulhar na Bíblia, sim. Aí o que o Espírito Santo vai fazer? O Espírito Santo, que Ele não nos deixa sozinho, vai vir no teu casamento e vai começar a derramar a água, e vai começar a derramar a água. Pastor do céu, meu Deus do céu, misericórdia. Olha como é que está meu casamento. Eu nunca sofri tanto assim. Depois que eu comecei a fazer essa campanha, depois que eu comecei a me dedicar para ter um lar feliz, depois que eu comecei a pedir para Deus: revela onde está o pecado no meu casamento. Mas eu falo para você: não para. Sabe por quê? Porque se você pedir para Deus: Deus, trabalha no meu casamento, Deus vai continuar trabalhando no teu casamento. Oh meu Deus querido, trabalha no meu casamento, vai limpando o meu casamento, e o Espírito Santo vai, e o Espírito Santo vai limpando, e o teu casamento vai começando, o Espírito Santo vai jogando as coisas velhas para fora, o Espírito Santo vai jogando toda a sujeira para fora, o pecado, aquilo que te trazia amargura, aquilo que te traria alegria do casamento. Meu Deus, já está melhor. Então vamos parar por aí, né?
essa palestra tá boa. Já vai, volto para casa depois da palestra do pastor Davi, pastor Marcelo, maravilha. Amanhã é domingo. Amanhã eu vou levar minha esposa para almoçar fora, né? Vou lá fazer um barbecue lá na casa do outro irmão e vou compartilhar o que Deus falou, o que eu não sabia. Meu Deus, recebi uma carga. Não saiba que tem coisas que ainda não saiu do teu casamento. Quando eu falo casamento, está falando eu e você. Não se dá perfeição, não. Pastor, então eu tenho que continuar. Sabe por quê? Porque uma pessoa que não ora, uma pessoa que só fala, mas não vive, não faz nada no casamento. Agora, uma pessoa que quer, ela busca, Deus enche, ela renova todos os dias a sua vida. Pastor, quanta sujeira precisa sair do nosso casamento. Você sabe que nós só chegaremos à perfeição quando chegar lá em cima. Mas nós precisamos de renovação todos os dias. A misericórdia do Senhor se renova todas as manhãs. Não se conforme das pedras que tem dentro do teu lar. Não se conforme da tranqueira que está lá e você não queria que tivesse. Não se conforma da situação que você está vivendo. Pastor, eu gostaria, então começa a meter água no teu casamento. Começa a meter a palavra no teu casamento. E o Espírito Santo vai começar a jogar para fora. Deixa Ele trabalhar. Deixa Ele trabalhar. Olha só, quando nós falamos de aliança, nós vimos algo interessante aqui sobre a aliança. Eu vejo que só Deus pode transformar dois em um. Só Deus. Não existe nada deste mundo, não existe dinheiro, não existe parentes, não existe títulos que possa transformar dois em um. O que é dois em um, pastor? É você andar de abraçadinho. Quando você era novinho, você beijava, que vocês trocavam de chapa um outro. Pastor, olha só, você está com meia dentadura, eu estou com a tua. Pois é, para você ver o nível do beijo que era. E hoje, olhe lá, você dá um beijo uma vez por dia na esposa ou no esposo, né? Se lembra que você reclamou para a irmã lá que teu marido tem mau hálito? Isso é feio, viu? Você deveria cuidar dele, tratar dele. Ah, pastor, mas o meu marido tem prisão de ventre, peida a noite inteira. Pois é, você nem deveria estar falando, você deveria estar cuidando. Não, mas é motivo de piada. Eu me alegro. Pois é, mas tem pessoas que se entristecem. Tem pessoas que estão ali. Nossa, pessoa que deveria me proteger está me expondo na frente dos outros. Está me expondo. A pessoa que prometeu me proteger está me expondo. Está me expondo. Pastor, às vezes o parceiro gosta, né? Mas às vezes não. Às vezes o parceiro não vou falar nada para não fechar o tempo aqui. Mas em casa, o bicho pega. Em casa, o bicho não chega nem em casa. Só não ligar o carro, já fica a chave lá. Sabe o arranque queimando ali, né? Você liga e fica. Por que será? Pastor, quando nós vimos que só Deus transforma dois em um, nós vimos que quando duas pessoas resolvem se casar, eles se unem no plano da unidade de Deus chamado casamento. Agora eu vejo que ajuntar é fazer dois em um. É você pegar um copo de Coca-Cola e um copo de Fanta e simplesmente eu era Coca-Cola quando era solteiro e ela era Fanta quando era solteira. Agora coloca os dois num copo. Vai se tornar uma outra cor. Não é mais a cor do casamento. Não é mais a cor de solteiro. Eu tenho a cor Coca-Cola e ela a cor Fanta enquanto solteiro. Casou, agora tem a cor do casamento. Você pode separar o copo. Separa depois de unido e veja se um vira Fanta e outro vira Coca de novo. Não vira. Vai ter a cor do casamento. Você pode se separar, você pode ir para onde tu quiser. Tu vai ter a cor do casamento.
separar. O casamento foi feito para ser fiel até a morte. Nem que seja para chorar, lamentar, não tem problema. Se você casou, lute pelo teu lar. Não tem como você se separar. Diante de Deus não tem. Misturou, virou uma só carne. Pastor, cada um vive conforme a sua imagem, mas o casal tem que viver a imagem de Deus. Como é que eu, personalidade lá do sul, e a minha esposa, uma personalidade alemã, ambos personalidades diferentes, brasileiro, alemã, pastor, vai conseguir viver igual, harmonia? Eu gosto de feijão e ela de batatinha. Meu Deus, coisa linda. Eu não gosto de pimenta e ela gosta de pimenta. Uma vez eu conversei com um casal onde a pessoa, um dos cônjuges, não gostava de sal, não queria comer sal. Então, tipo assim, porque ela não queria comer sal, a família inteira tinha que comer comida insonsa. Meu Deus, pastor, o casamento estava indo a pique. Por quê? Porque ela queria que todo mundo comesse da maneira dela. Outra pessoa também, pastor, eu não gosto de tomar Coca-Cola. Tá vendo aqui? Deixa eu tomar. Não é o meu. O meu, graças a Deus, todos eles tomam Coca-Cola. Mas olha só, deixa eu tomar Coca-Cola. Não, mas não pode tomar, quer ver o jejum? Aquela pessoa crente demais. Pastor, hoje eu estou em consagração, ok. Todo mundo fica sem comer lá naquela casa. Né? Todo mundo fica sem comer. Cuidado, irmãos. O excesso sem zelo, o zelo sem entendimento, pode levar você a ser um fanático no teu lar, pode te afastar. Sabe quem pode fazer você e a sua esposa andar no mesmo caminho e na mesma direção? Jesus, porque ele diz bem assim: eu sou o caminho. Então, peraí, eu entro no caminho e ela entra no caminho e nós andamos no mesmo caminho. Amém. Aí é legal, né? Sim, mas ali nesse caminho, quem é que dita as regras? Entendeu? É ele que dita as regras. Pastor, eu sou crente, ok. E aí, pastor? É ele que dita as regras. Ele dita as regras. E aqui ele não força a barra de ninguém. Aqui ele diz bem assim: tudo tem o tempo determinado. Amém. Sem Deus, nós vimos aqui, outra coisa interessante. Sem Deus, o casamento é apenas uma aliança. O casamento é apenas uma aliança de duas pessoas. Sem Deus, quantos casamentos vão ao altar? Meu Deus, coisa linda. Vai lá, faz lá a cena toda, assina os papéis, recebe a bênção, mas não tem Deus. Pastor, então quer dizer que receber a bênção não é receber Deus no casamento. Tem muitos casamentos que recebem bênção, não sabe nem de quem está recebendo a bênção. Não sabe se nem a pessoa que está abençoando está bem no casamento dela. Aliás, tem pessoas que abençoam que nem de casamento não entende. Nunca foi casado, não sabe nem o que é o casamento. Uma esposa ou um esposo, e está abençoando o casamento. O que é um casamento? O que é uma bênção? O que é uma testemunha? Deus só testemunha algo que é verdadeiro. O que tiver falso ali não vai ser. Como é que Deus vai testemunhar um casamento que tem um adultério? Como é que Deus vai testemunhar um casamento que na noite passada o camarada passou a noite inteira festando lá na despedida solteiro e aqui está querendo um santo no altar? Como é que Deus vai testemunhar? Mas no mundo testemunha. O mundo tem esse tipo de casamento, porém o casamento que Deus quer ser testemunha é o casamento que nós temos que seguir a palavra dele. É dessa maneira que eu quero. Se você obedecer a minha voz, eu serei teu Senhor. Pastor, quando eu falo de casamento, eu vejo que Deus, ele espera que os homens, que os honremos as alianças que não tenha sido de sua escolha também. Pastor,
Eu casei com uma pessoa e essa pessoa não foi aquilo que eu pensava. Ok. Sempre aparecem os príncipes e as princesas que depois se transformam em bruxas depois. Paciência. Você vai ter que sentar na vassoura e voar. Por quê, pastor? Por causa da aliança. Por causa da aliança. Agora eu vejo algo interessante. Os israelitas na Bíblia, nós vemos que os israelitas, eles foram instruídos a entrar na terra prometida, através de Josué, e matar todo o povo pagão. Não era para fazer nenhuma aliança com aquele povo. Estou falando do povo de Israel. E a Bíblia diz: andarão dois juntos se não tiverem de acordo? Não. A Bíblia diz também que o jugo desigual não dá certo. Claro que não. Então, para o crente, não pode haver uma aliança com o incrédulo. Para o crente, para os jovens, nossos filhos, não pode. Nós temos que instruir eles a casar com os filhos de Deus, para pelo menos ter o mesmo caminho. Ok, pastor? Mas se caso eu vou lá e caso, agora é um príncipe, e depois você vai ter que pedir a Deus para transformar num príncipe, porque Deus não vai aceitar você romper a tua aliança. Eu acho interessante que os israelitas foram entrar na terra prometida e veio pessoas, olha aqui, os gibeonitas temeram os israelitas, fingiram que vieram de terra distante e vieram lá para Josué e disseram bem assim: olha, nós somos de terra bem distante, nós queremos fazer aliança com vocês, nós somos bonzinhos. Quantas vezes a nossa juventude é enganada com pessoas que vêm para a igreja e dizem assim: você é crente? Não, teu pai não deixa eu namorar com você? Por quê? Porque você não é crente. Você não serve a Deus? Não, mas aceita Jesus, no primeiro culto aqui. Aceita Jesus. E aí, beleza, é crente aqui, só quer casar. E depois é as regras dele ou dela. Pastor, eu vejo que os israelitas fizeram aliança com aquelas pessoas que não eram para fazer. Aquelas pessoas, os gibeonitas, não tinham compromisso com Deus, não tinham aliança com Deus, não era um povo circuncidado. Agora nós vemos Josué sendo enganado. Foi pela aparência. Mas são bonzinhos. Mas é tão querido. Mas não, mas tá de marcação, é boa pessoa, é de boa família. Mas não serve o mesmo Deus. Sabe o que? Quando você querer ir para a igreja, ele vai querer ir para o baile. Quando você querer adorar a Deus, ele vai querer te zancar, ou ela vai querer te zancar, ou não vai te deixar, vai te proibir. Por isso que a Bíblia diz que o jugo desigual não dá certo. Entendeu? Mas pastor, eu casei. Ok, então agora mantenha essa aliança. Pastor, eu era lá de fora, não era crente, a minha família não era crente, eu me converti primeiro. Aí é outra coisa. Aí você já estava casado. Aí você não vai casar, você já está casado. Aí a Bíblia diz que o cônjuge que não é cristão, ele é abençoado ou santificado pelo que é cristão. Mas isso nada impede, porque a mulher, muitas das vezes, por ela ser crente, ela acha que o marido não tem autoridade sobre ela. Não, Senhor. Quando a Bíblia diz: honra o teu marido e ama a tua esposa, não está querendo dizer só se você for crente, só se você estiver frequentando a igreja, só se você... Não, Senhor. Deus fala: honra o teu marido. E Deus fala: ama a tua esposa. Agora, uma coisa eu digo para você: você só consegue honrar com Deus, você só consegue amar com Deus. Então é muito difícil uma pessoa que está lá fora no mundo, sem Deus, ter um casamento feliz. Quando eu vejo algo interessante, eu vejo aqui a aliança no casamento, eu vejo o casamento agora, as suas promessas. Quando eu faço promessa, fizemos certas promessas uma
casamento. Está lá os dois, bonitão, lá na frente. O marido se cuidando para não chorar e ela também se cuidando para não chorar. Por quê? Vai lambuzar tudo. Graças a Deus que os crentes não dependem disso aí, mas vai lambuzar tudo. Vai dar aquela escorrega. Embora hoje a tecnologia está boa, né? Que hoje sai depois de 2, 3 semanas. Entendeu? Você está como eu casei semana passada, é a mesma maquiagem, não tem problema. Hoje a tecnologia ajudou, né? Pois é, mas o que as promessas nos ensinam? Nós temos ali, ó, o que nós prometemos? Prometemos amar, prometemos honrar, prometemos cuidar. Entendeu? Pastor, meu marido está feio. Bem feito para você, é o que você merece. Ui, pastor, que pesado. Não. Começa a investir nela. Minha esposa está gorda, está feia, minha esposa está bem, meu Deus do céu, cabelo branco. Bem feito, a esposa se merece. Se você cuidasse dela, ela estaria melhor do que aquela que você deseja. Mas você não, né? Mão daquela coisa lá, né? Você investe em tanta coisa de casa, tanta coisa, carro, cavalos, você investe em tantas coisas, mas se você for pedir um carinho, um companheirismo, essas coisas não te dão. Agora a esposa, é só você ficar doente, ela está lá do teu lado, né? Às vezes cansada, porque trabalhou o mesmo tanto que você trabalhou. Todo mundo trabalha aqui fora, né? Trabalhou o mesmo tanto, serviço pesado. Porém, muitas das vezes você chega em casa, vai para o sofá assistir TV e ela vai tratar os filhos, ela vai limpar a casa, ela vai cuidar, vai fazer teu café, vai fazer teu... E ainda você diz que ela está feia. Você merece ir preso. Meu Deus do céu. Que é isso? Cadê, moço? Cadê o honrar? Cadê o amar? Cadê o proteger? Cadê? Cadê o cuidar? Que hoje nós vemos casamentos hoje que a mulher anda pelada e o marido não se toca. Mas a minha mulher é linda para você. Mas você sabe que tem 300 olhando ela. E ainda se assobiar para ela, você acha ruim, ó. É minha mulher. Mas filho, então cuida. Proteja. Não faz ela andar que é uma freira também. Mas cuide dela, cuide dele. Teu marido não é para andar aquele um playboyzinho por aí. Vai ser achado. E o inimigo vai arrumar uma armadilha para achar. Então a Bíblia diz que no casamento nós prometemos honrar, cuidar, proteger. E isso é o que nós temos que fazer. Pastor, e os termos, condições? Cuidamos só nos primeiros dias? Não, é até a morte. Quando nós tiver banguelo, o beijo vai ser suculento ainda. Melhor ainda. Porque não tem a chapa e nem os dentes para atrapalhar. Vai ser gostoso. Entendeu? Vai ser bonito. Ai, como é lindo ver um casal de velhinho andando de mãos dadas. E aí você fala bem assim, não vou chegar tanto. Claro que não, dessa maneira não chega não. Se fazer as coisas da maneira que você acha que é, porque hoje o mundo está mostrando um tipo de casamento que nem a Bíblia apoia, que nem Deus apoia, mas nós estamos conformados, está tudo normal, pastor, está tudo certo. Outra coisa que nós aprendemos, como parceiros de aliança, passamos a compartilhar tudo. Como parceiros de aliança, se lembra de Jonatas e Davi? Nós passamos a compartilhar tudo. O que, pastor? Passamos a compartilhar. Olha aqui, ó, promessas, termos e compartilhar tudo. Doença, salário, dívida, segredos, tudo deve ser compartilhado. Sabe aquele casalzinho, depois que tem filhos grandes, que aí um apronta, e aí a mãe vai lá e conversa com o filho, olha, eu devia falar para o seu pai, mas eu não vou falar, porque tu sabe que eu sou boazinha, mas eu devia contar para o seu pai. E por que você não conta? Por que você coloca o filho contra o pai? Ou você coloca a filha contra a mãe? Os filhos são mais valiosos do que a aliança que você tem. Lembre-se que os teus filhos
filhos vão casar e vão embora. E não vão estar nem aí com o problema que você está arrumando para defender as coisas erradas deles. Nós temos que aprender a compartilhar, a dialogar os problemas de dentro de casa. Marido tem que saber o que está acontecendo com a esposa, e a esposa tem que saber o que está acontecendo com o marido. E filho nenhum não pode botar cunha no meio do casal. Quantos casamentos foram separados por causa de filhos? O filho apronta, merece ser corrigido, mas a mãe não deixa corrigir, o pai não deixa corrigir. E aí? Os filhos caem nas drogas e o casal se separa. Que lindo, né? Oh, modelo que Deus criou. Não, Senhor. Deus fala para os pais, você vê assim, ó, lá em Deuteronômio capítulo 5. Essas palavras que hoje te ordeno estará primeiro no teu coração, e depois tu inculcará. Não é pedir, filho, vem cá, o pai vai te ensinar uma palavrinha. Ela não vai ser muito boa para você, mas o pai vai te ensinar. Não, Senhor, filho, senta aí. Abre a Bíblia aí. Deus fala que isso não é certo fazer. Por que você fez? Não! Senta, que aqui a autoridade sou eu. Não desmonta ele, mas mantém ele sentado. Quem tem que dar ordem dentro da casa é o sacerdote. E a esposa tem que apoiá-lo. Tem muita casa que o marido quer falar alguma coisa e a mulher fala mais alto que o marido. O marido muitas das vezes quer pôr limites em certas coisas e a esposa abre as fronteiras. Ou vice-versa. Pastor, em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 4, diz bem assim, ó. Olha só, quando eu falo de compartilhar tudo, ali embaixo, diz aqui, ó, presta bem atenção nessa palavra tudo aqui, ó. Quando eu falo de compartilhar tudo, eu vejo que em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 4, lê para nós, bem alto para nós lá. 7, versículo 4. Já estou terminando. Grande é a ousadia da minha fala para convosco. Desculpa. 7 e 4, 1 Coríntios capítulo 7, versículo 4. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tendo o marido. E também, da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu... Espera aí, deixa eu só fazer uma pergunta. Como é que está a limpeza das alianças aí? Porque eu notei que alguns pararam. Lembre-se que essa aliança é o seu casamento. E é desse jeito. Não podemos parar. Se parar, acumula. Se parar, desanima. Pastor, mas é só uma dinâmica. Pois é. Simplesinho. Dá uma olhada, levanta o paninho assim. Levanta o paninho, levanta. Tá vendo? Isso é a aliança. Hoje está brilhando. Pastor, mas você tem que continuar limpando o teu casamento. Quanto mais você limpa, mais sujeira você vai encontrar. Precisamos limpar. Quer que o teu casamento brilhe? Limpe. Não pare. Ah, mas já está brilhando. Paramos então, né? Pois é. Você nem vai notar que vai escurecer. Daqui uma semana você vai ver. Ah, está brilhando, tá? Pode meter palavra aí que vai limpar, vai sair sujeira. Ah, pastor, nós estamos falando de aliança. Estamos falando de aliança. E nós lemos aqui no capítulo 7, versículo 4 de 1 Coríntios, que a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Se estamos falando de aliança, se estamos falando de deveres e compromissos iguais, eu tenho que saber que eu tenho que honrar, amar, proteger. Como é que eu protejo o meu casamento? Como é que eu protejo o meu casamento, pastor? Quantas vezes eu não, Senhor, hoje não. Você não comprou, não vai ter. Pronto. Às vezes, né, dá umas faísquinhas dentro de casa. Às vezes, ela fala bem assim, ó. Só depois que tu comprar. Chantagem.
marido tem que ficar fazendo chantagem para ter o corpo da mulher, pastor. E tem casais que vivem pior ainda. Tem casais que nem motivo não tem, mas não se encontram mais. Você sabia que Satanás está preparando uma pessoa para tentar naquilo que você está deixando de fazer dentro de casa? Você sabia disso? Satanás, ele está observando o teu casamento, está vendo, está faltando alguma coisa. Está faltando, e tu sabe que falta porque a Bíblia diz que nosso corpo, um depende do outro. Tem coisas no meu corpo que só quem satisfaz é a minha esposa. Tem coisas da minha esposa que só quem satisfaz é eu. Pastor, nós temos células de prazeres que só o nosso cônjuge consegue satisfazer. Deixando eles ali 3, 4 meses ali no castigo, quem é que vai satisfazer a carne? A mente. E a Bíblia diz: irais, mas não pequeis. Mas tem gente que se ira e peca. Pastor, e agora? A mente, o diabo trabalha na mente. Aí o diabo vai lá e coloca, meu Deus, né? E aí às vezes a gente acaba sofrendo. Pastor, mas eu estou em consagração, e eu decidi ter uma consagração que, tempo indeterminado, e o coitado vai sofrer ali. Pastor, eu tenho 3 juntos nessa. Estou jejuando junto, né? Enquanto Deus não revelar para o fulano, para fulano, eu estou aqui, né? Irmão, cuidado. Cuidado, você tem que cuidar da tua esposa, e esposa, você tem que cuidar do teu esposo. Veja se não está faltando nada. Veja se não está passando fome. Veja se não está desejando, pastor. Eu acho que está desejando sim, porque então vai lá, compra e invista, faz você ali dentro de casa, ali no teu quarto, não fora de casa. Porque tem esposa que anda para agradar o marido fora de casa, não está agradando o marido, está agradando a sociedade inteira. Não, filho, vai lá e compra e usa dentro do teu casamento, lá dentro, lá no teu quarto. Lá você pode pintar o quarto de 7. Lá você pinta de amarelo, coloca espelho no telhado, lá dentro do teu quarto, intimidade tua. Lembrando, tudo tem que estar no comum acordo e diante da palavra de Deus. A Bíblia diz que o leito não pode ser maculado com as coisas lá de fora. Salmo 1 também diz: não anda segundo o conselho dos ímpios. Pastor, mas o meu casamento precisa ser apimentado. Ei, aula de intimidade para vocês mais tarde, o dia que nós pudermos. Meu casamento precisa ser apimentado, pastor. Aí você vai lá e investe nas outras coisas lá de fora e apimenta teu casamento, que chega a arder tanto que uma pula fora. Uma pessoa quer pular fora. Uma pessoa fica lá, e outra pessoa fica se sentindo lixo, nojento. Esse não é o casamento que Deus formou. Pastor, para nós encerrar, olha só, os enteados, olha só que interessante. Enteados, pastor, o que é? Aonde entram os enteados no casamento? Enteados é um filho que não foi desse casamento. Talvez a pessoa viuvou, talvez a pessoa veio de outro casamento, um relacionamento outro. Pastor, ok, porém o enteado faz parte da família, faz parte do casamento, em todas as áreas. Se você for olhar, a Bíblia diz que Jesus, ele foi um enteado de José. E nós vimos algo interessante em Lucas capítulo 2, 51, que José ensinava Jesus como um filho, protegia Jesus como um filho, e não havia briga naquele casamento só porque não era filho do José. Não toca no meu filho, é o teu filho. Não é meu filho, não é teu filho, é teu filho, não é só mudança, é meu filho, não é. Cuidado. Muitos casamentos têm ido à ruína por causa disso também. Entendeu? Muitos casamentos têm ido à ruína por causa disso também. Pastor, quando eu falo de enteados, eu vejo algo interessante. As crianças também devem orar e obedecer a eles, ou aos dois, madrasta
Não é só os pais cuidar como filho, mas os filhos também devem honrá-los como pais. Isso é deveres e privilégios. Entendeu? Você só ama o padrasto ou a madrasta quando ele está te dando alguma coisa, mas depois, quando é para educação, não, aí não vale nada. Eu acho interessante até a mãe, até o nome, né? Madrasta. Não acho legal isso aí. Eu já chamo de mãe. Eu tive e foi uma mãe. Foi uma mãe para mim. Só que no começo eu não soube entender. No começo, meu Deus, está no lugar da minha mãe, está no lugar da minha mãe, está no lugar da minha mãe. Meu Deus, está no lugar. Mas depois eu vi que o que a minha mãe não pôde fazer, ela fez. Aleluia. Glória a Deus. Reconheça, porque faz parte da aliança. Casamento em Cristo como uma aliança dupla. Deus teve intenção de fazer parte deste casamento. A aliança inicial de Deus com o homem estava ligada ao casamento original do homem e também da mulher. Quando Deus faz parte de uma aliança, o casamento, ela passa a ser uma aliança entre Deus e entre duas pessoas. Aí eu vejo que se você pegar um triângulo, um vai ser Deus, os outros dois vai ser você e a esposa. Se afastar um, afasta dos dois. Se aproximar um, aproxima dos dois. Então, se num casamento nós se afastamos de Deus, nós automaticamente estamos nos afastando do nosso cônjuge. Se aproximamos de Deus, estamos nos aproximando do cônjuge. Quais são os benefícios do casamento? O que Deus, como Deus nos torna, pastor? Deus instituiu o casamento no Jardim do Éden como primeira aliança. Outra coisa também aqui, ó, Deus em nossa aliança, o que Ele faz? Ele faz o quê? Deus, Ele testemunha. Deus no nossa aliança, Ele testemunha. Pastor, então o que significa aliança? Você sabe por que Deus, isso aqui tem um significado grande na nossa vida? Se você não usa, trate de colocar no teu dedo o símbolo de uma aliança. Precisamos levar a sério isso aqui. Embora aqui, nesta nação, já estão trocando aliança por anel. Não. Deus não fez o teu casamento para ser comparado com um anel. Deus fez o teu casamento para ser comparado com uma aliança. Por quê, pastor? Quando Deus coloca Noé lá em cima dos montes Ararat, Noé sai com a sua família, faz um altar. Deus vai lá e diz assim: Noé, choveu, né? Pois é, aconteceu alguma coisa e você viu como eu sou poderoso. Pois é, Deus, tu destruiu toda a terra com dilúvio. Pois é, Noé, eu não vou destruir mais com dilúvio. Pastor, Deus prometeu. Poderia ter ficado só na promessa? Poderia ter ficado só na promessa. Mas talvez Satanás poderia dizer assim: mas não foi bem assim que ele falou. Será que ele falou? Tem certeza que ele falou? Ele prometeu isso? Prometeu. Porque quando ele prometeu, ele colocou um símbolo para que sirva de sinal da sua aliança dele com o homem. Qual foi o símbolo? O arco-íris. O arco-íris. Então, peraí, pastor, você pode ver que o arco-íris sempre vem depois de uma chuvinha, né? Ok. Ó, quando nós olhamos para o arco-íris, nós lembramos que Deus destruiu a terra uma vez com chuva. E também lembramos que Deus nunca mais ia destruir com chuva. Ok, nós lembramos porque olhamos. Por isso que Deus fala que no teu casamento tem que ter algo que você lembre. Algo que faça alguém lembrar de uma promessa. Por isso, pastor, você precisa ter algo que você olhe e você saiba: eu prometi, eu tenho que honrar. Pastor, alguém olha para você lá no mercado e vê: opa, tem uma promessa ali, é casado, tem promessa, tem limites, não vou mexer porque é pessoa séria. Não que isso aqui vai salvar teu casamento, porque tem muitas vezes que é fácil tirar, botar no bolso, ok. Mas você tem que saber que se não consegue honrar isso aqui como símbolo, jamais vai conseguir honrar a verdadeira promessa. Porque o inimigo começa a trabalhar para destruir com as pequenas coisas.
não é com as grandes. A Bíblia diz: cuidai com as raposinhas, não com as raposas. Não é as raposas que destroem o nosso casamento, é as raposinhas, aquilo que você diz: isso não faz mal, estamos juntos há 32 anos, 40, 50 anos e nunca fez mal. Pois é, mas você nunca teve um casamento feliz. Nunca pode dizer assim: nossa, se eu fosse olhar para trás e casar, eu casaria com ela de novo. Ah não, pastor, hoje é assim, misericórdia. Eu queria uma loira, eu queria uma amarela, eu queria uma noiva. Eu queria outra, menina assim. Pois é. Agora, se você orar o casamento, pode ter certeza que vai voltar lá e dizer assim: eu vou casar de novo contigo, só que eu vou fazer melhor. Vou fazer melhor, vou continuar fazendo melhor. Pastor, santificação. Ainda nós vemos que Deus, na nossa aliança, nós temos a santificação, porque é Deus que santifica o nosso casamento. Outra coisa que nós temos também, quando temos Deus no casamento, a salvação é individual, foi o que eu falei. Romanos capítulo 3, versículo 22, nós vimos ali, pastor, eu sou crente, o meu marido não é, ou eu sou crente, a minha esposa não é. Pastor, ele não vai ser salvo por você, ele vai ter que correr atrás da salvação, porém você pode ser usado para ajudar. Aleluia. Ele pode não ser crente, mas está sendo abençoado, está participando das bênçãos que caem sobre a tua vida. Aleluia. Está caindo sobre a vida dele também. Amém. Todos os benefícios que Deus dá para você, está favorecendo a ele também, ou a ela também. Aleluia. E a salvação, pastor, é questão de tempo. Não, mas agora eu sou crente, agora marido você tem que ser crente também, esposa você tem que ser crente. E meu Deus, cuidado, você vai perder até o teu casamento se você não tiver sabedoria. Entendeu? Seja sábia aí, mulher, seja sábio. Agir é de Deus. 1 Coríntios 7,16, lê para nós. 1 Coríntios 7,16, o que diz lá? Porque donde sabes, ó mulher, se salvarás teu marido? Ou donde sabes, ó marido, se salvarás a tua mulher? Donde sabes? Como é que você pode saber? Tu não sabe de nada. Às vezes tu está largando o verbo contra a pessoa que está do teu lado, que não é crente. Deus tem uma promessa na vida dele e você acha que nunca vai ter salvação. Às vezes tu até já desanimou. Às vezes até você diz: então vai para o inferno mesmo, que eu não quero nem saber. E Deus está ali com uma promessa para dar para a pessoa e você pensa que não vai ter salvação. A Bíblia diz: donde sabes, mulher, se tu salvará ou não? Marido, donde sabes se tu salvará ou não? Não é você que decide, não é você que salva, é eu. Não é você que convence, é eu. Você só precisa ser sábio e sábia, fazer a tua parte, fazer ali, deixar Deus trabalhando ali, Deus trabalhando. É a água que vai jogando as coisas erradas para fora. Aleluia. Mas você tem que deixar a água entrar e trabalhar. É você que tem que deixar a água entrar e trabalhar. Não é você que tem que entrar e trabalhar. Não tenta mudar a vida de ninguém. Deixa a palavra mudar. Aleluia. Só seja exemplo, seja luz, seja sábio no teu casamento, seja sábia no teu lar, na tua casa. Não seja fariseu, pastor. Por quê? Porque se você é pastor, se meu marido ou minha esposa diz: não vai na igreja hoje, mas eu vou, mas aqui tem serva. E aí vai, chega em casa, fecha o tempo, mas quebra tudo. Pastor, está com uma luta. Pastor, estou com uma luta para servir a Deus aqui. Perseguição, pastor. Cheguei em casa, ele me bateu, ela me bateu. Pastor, irmão, mas por que aconteceu isso? Ele disse que não era para mim ir na igreja hoje. Pastor, mas eu sou mulher crente, eu sou homem crente, eu vou, porque eu sou serva do Senhor. Pois é, irmão, mas aprenda a orar o teu marido. Ganhe ele com a obediência. Ganhe ela com sabedoria. Ganhe ela com sabedoria. A Bíblia diz que não é por força nem por violência que você está querendo fazer as coisas tudo errado. Em vez de você ganhar ele, você está afastando ele. Seja mulher sábia, seja marido sábio. Não é para ir, tá bom, então eu vou ficar contigo. Trate ele como se fosse o melhor marido do mundo. Tu pode ter certeza. No próximo culto, ele te leva. Aleluia.
Se chegar até lá, se ele não te levar no shopping, fazer aquela compra para você, aquele buquê de flor para você, e você olha, o que deu? Bateu o cabelo? Não, tem mulher que faz isso. Não, escuta, meu Deus. Irmãos, você pede para Deus trabalhar no coração do teu parceiro, e quando Deus começa a trabalhar, o teu marido chega em casa com um buquê de flor, com um presente, a tua esposa faz aquela batata frita diferente, aí você diz, vai chover, vai chover. Por quê? Aí você não merece mesmo. Aí você tem que ficar sem nada mesmo. Você tem que dizer assim, graças a Deus, está trabalhando. Amém, aleluia. Está trabalhando. Você olha para ela e diz bem assim, eu estava orando tanto pela tua vida, e Deus já está trabalhando. Deus está quebrando o coração. Não fala assim, Deus está libertando, está tirando todo Satanás da tua vida, está tirando todo demônio da tua vida, tudo está sendo liberto, né? Porque para fazer isso, não fala isso. Você vai assustar a criança. Você diz assim, por esse menino orava eu. Aleluia. Entendeu? Irmãos, eu tenho testemunhos, está aqui, as nossas ovelhas lá de Roquento e de Biluíla e de Macai, nós temos testemunhos de irmãs que chegavam em cima do púlpito e diziam bem assim, pastor, estamos passando ferro pela fé, estamos ali passando o terninho dos nossos maridos, estamos ali, pastor, muitos maridos não estão aqui, estão lá em outros lugares, mas estão aqui, hoje dá para contar nos dedos quantos maridos já estão lá, do lado, trabalhando, liderando departamentos, trabalhando para o Senhor, fazendo a obra do Senhor, mas tudo teve um tempo, e o tempo é do Senhor. Não faça o que não é para você fazer. Espera, pastor, mas eu estou vendo, vai, busca aqui, água. Vamos para lá? Vamos lá, o que diz ainda? A plenitude do relacionamento. Nós temos aqui, quando nós temos Deus no casamento, qual que é a plenitude? Primeiro, ter Deus no casamento, quando ambos os parceiros são redimidos em Cristo, eles poderão experimentar a plenitude, entendeu? Aquilo que Deus realmente fez para o casamento, aquilo lá do jardim do Éden, antes da Eva pecar, antes do Adão e Eva pecar, eles tinham algo que hoje nós não temos mais, por causa do pecado. Então, pastor, uma só carne, como Deus havia planejado o casamento. Primeira coisa, Deus está nessa aliança. A plenitude de um casamento é ter Deus na aliança, com cada parceiro através da nova aliança. Outra coisa que nós também temos é que o casal, ele firmou um pacto no casamento, o acordo com o plano de Deus. Você tem um contrato de casamento, porém esse contrato quem escreveu foi Deus. Se você seguir o manualzinho, se você seguir certinho, tu vai ser o casal mais feliz da face da terra. Pela redenção, o casal, pastor, ele volta a experimentar tudo que Deus planejou. Pastor, como é que nós possamos ter lá, voltar a ser um casal que nem era lá do jardim do Éden? Ei, pastor, Deus viu que o homem não ia conseguir sozinho, porque o homem é pecador. Então Deus fez o quê? Filho, desce e more para que eles tenham direito de salvar-se, para que eles tenham direito de se alegrar-se, para que eles tenham direito de ser felizes. Hoje, pela redenção, nós temos o direito, está lá. Pastor, agora existe um potencial para que os dois provem a unidade do que Deus planejou. Ainda vemos que existe também um potencial para experimentar o poder de Deus intencionava para eles. Hoje, na presença do Deus, você sente realmente o que Deus quer das vossas vidas. O que realmente Deus quer do nosso casamento? O que realmente Deus quer com os nossos filhos? O que realmente Deus quer com o nosso matrimônio? João 10:10, nós sabemos o que Satanás quer. O que Satanás quer? Matar, roubar. Ok. O ladrão não vem senão roubar, matar e destruir. E o que Deus quer? Eu vim para aqui dar vida e vida com abundância. Pastor, uma vez que os parceiros do casamento estão em Cristo, tem condições
Casamos? Casamos. E agora? Agora a Bíblia diz: por esse caminho nunca andei antes. Ok. Mas Deus é a luz para nossos pés. Aleluia. E luz para nosso caminho. Amém. Se nós tivermos com Deus no nosso casamento, se a nossa aliança tiver Deus no casamento, se nós tivermos as promessas de Deus no casamento, a Bíblia fala que o cordão de 3 dobras não se quebra fácil. Amém. Agora você sabe. Agora você sabe o que significa isso aqui. Agora você sabe de que maneira você vai dar isso aqui. Eu sei que tem maridos aqui, tem esposas aqui que não estão com seus cônjuges aqui, mas você recebeu, não recebeu? Recebeu. Você vai fazer o papel dele, o papel dela, entendeu? Você vai pegar, vai colocar no teu coração. Você vai colocar aqui, vai falar. Mesmo talvez ele ou ela não leve a sério, mesmo talvez ele ou ela não leve a sério, mas você vai falar, entendeu? Você esposa vai falar para ela, você esposa vai falar para ele. Então é deveres iguais, pastor, é deveres iguais. Aonde vai ficar essa rosa? No meio. Se levante. Como está a sua aliança? Fica de pé. Como estão os teus votos? Pastor, lute pelo seu casamento. Eu quero que você preste atenção agora. Você pega na mão da tua esposa. Pega na mão do teu esposo. Isso, pode deixar a aliança do lado agora. Isso. Aliás, você casal que limpou a aliança, pode pegar a aliança. Pega essa aliança que vai fazer parte. Isso. O casal que está com a aliança, de nada vai importar mais a rosa. Mas você que está com a rosa aí, se olha nos olhos da tua esposa e nos olhos do teu esposo. Olhe para ela. Olhe para ela e reative ou renove as promessas. Talvez você não consegue mais. Por quê, pastor? Porque tem alguma coisa impedindo ali. Então conserta, acerta. Porque para isso existe a redenção, existe o amor de Deus. Mas se lembra daquela frase que você dizia? Se lembra daquele carinho que você falava? Olhe nos olhos dela, olhe nos olhos dele. Se lembre daquele amor, daqueles sonhos que hoje você diz assim: não temos mais condições de realizar. Não, o amor não envelhece. O amor, ele supera todas as barreiras. O amor, ele levanta muitas das vezes aquele que se machucou. Aonde tem o amor e uma aliança, Satanás não consegue destruir. Olhe para essa pessoa que está ao teu lado e renove as alianças, renove as promessas. Diga: oh, eu te amo, eu prometo, eu quero ser melhor a partir de hoje. Eu quero ser um bom marido, eu vou te cuidar, eu vou te proteger, eu vou te amar, eu vou zelar por você. Eu vou fazer de tudo para que você seja a pessoa, a mulher mais orgulhosa da face da terra. Eu vou fazer de tudo para que você seja o marido mais orgulhoso da face da terra. Eu vou ser o marido mais lindo para você. Você vai ser a esposa mais linda para mim. Renove os seus votos. Como estão seus votos? Como estão as suas promessas? Até onde foi os limites dela? Por que se pintaram? Por que o amor terminou? Por que acabou, esfriou? Está na hora de você começar a botar fogo nesse casamento, nesse relacionamento, porque vocês ainda têm uma longa vida pela frente.
você deitar com a sua esposa, deitar com o seu esposo, começar a admirar ela, começar a olhar para ela e dizer: como você é linda, como você é lindo, como você é bela, como você é belo. Está na hora de você fazer isso. Reative as alianças, renova, Senhor, renova as nossas vidas, renova nosso relacionamento, renova nossa casa, renova nosso quarto, renova, Senhor, as minhas palavras com a minha esposa, renova as minhas palavras com o meu esposo, renova-nos nós lá dentro da nossa casa com os filhos, renova-nos, Senhor, contigo, Pai, para que nós possamos ser fortes, para que nós possamos, Senhor, ser resistentes, para que eu possa, Senhor, seguir o manual da Tua palavra, para que se há alguma coisa no nosso casamento, a Tua palavra venha nos purificar, venha nos renovar, Senhor, a cada dia, Pai. Abraça a tua esposa. Pastor, eu não tenho meu cônjuge aqui. Abraça-se a si mesmo, porque a Bíblia diz que vocês são uma só carne. Aonde ele estiver, aonde ela estiver, ela estará sendo abençoada pela tua vida, ele estará sendo abençoado pela tua vida. Abrace esse momento. Você pode até falar algumas coisas no ouvido dela, no ouvido dele. Não olhe para mim, olhe para sua esposa, teu esposo. Abrace, ame, renove as alianças. Você vai voltar para casa diferente. Por que, pastor? Porque a palavra te renovou, a palavra te fortaleceu, a palavra clareou o teu caminho nessa noite, a palavra vai te alimentar a partir de hoje. Você sabe que o casamento é um projeto que Satanás tem tentado destruir desde lá do Jardim do Éden, mas no teu, ele não vai tocar, ele não vai destruir, ele não vai causar danos, porque o teu casamento é protegido pelo Senhor. Abençoa, Senhor. Nós te agradecemos pelas famílias, nós te agradecemos por essa palestra, nós te agradecemos por essa cidade, nós te agradecemos porque aqui tem casais, Senhor, que escolheram a tua palavra, escolheram, Senhor, tu fazer parte da aliança, escolheram tu fazer parte desse relacionamento. Então eles podem passar pelo vale, que não temerá mal algum, porque tu estás com eles. Na casa deles não vai haver miséria, não vai haver praga, não vai haver tentação, mas vai haver limites. A palavra do Senhor, vai haver pão, vai haver azeite para tratar as feridas, vai haver vinho, que alegria, Senhor. Se na casa aonde Deus está, a aliança onde Deus faz parte, é uma aliança cheia de Deus e da alegria, no nome de Jesus.